Bom, o levante popular foi fundamental para barrar esse retrocesso. Não tem um outro nome possível do que um retrocesso poucas vezes visto na história do Brasil. Não existe nada, não existe como falar desse discurso dentro da democracia. Era um projeto para blindar e para permitir que parlamentares pudessem cometer crime sem ser julgados. Então, é muito importante e é muito gratificante ver que isso não avançou. E a possibilidade que existiria agora para discutir juridicamente o projeto bateria invariavelmente no STF. E isso seria visto porque é inconstitucional. É inconstitucional. Então, eu acredito que enterrou de fato, isso não vai acontecer. A PEC da blindagem acabou, não tem como voltar a discutir isso, pelo menos não nesses termos. E é um alívio, né, saber que o nosso país não seguiria esse retrocesso institucional e que não vai blindar criminosos, ainda mais quando a gente percebe que tem tantos parlamentares que, por exemplo, respondem com crimes que já são crimes difíceis de um cidadão comum ser muitas vezes condenado, como, por exemplo, violência contra a mulher. Né? Já é muito fácil para homens que serão julgados por homens serem não condenados por violência contra as mulheres. Se ele for um parlamentar, então, e será de alguma forma, se ele fosse julgado pelos colegas, acabou a violência contra mulheres que fossem vítimas de parlamentares. Então, que bom que esse retrocesso não passou e não vai passar e não tem muitas ferramentas jurídicas para conseguir fazer passar agora. A gente teve um mês de setembro bastante animado, né? Em 7 de setembro a gente teve manifestações ali da direita, então em prol do PL da anistia. A gente teve 2 semanas depois exatamente essas manifestações contra a PEC da anistia também, e o PL da anistia, perdão, e a PEC da blindagem. E elas foram protagonizadas no último domingo, em sua maioria pela esquerda, com parlamentares subindo ali nos carros de som e tudo mais. Mas uma declaração curiosa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre essas manifestações da esquerda, viralizou bastante nos últimos dias. A gente tem um trechinho? Vamos ouvir. A imunidade formal, material do parlamentar, a imunidade ou a garantia que o parlamentar tem que ter de exercer seu mandato livremente, com independência, se transformou noutra coisa. Quando se transforma noutra coisa e você tem a distorção e a população percebe que está indo para um caminho de privilegiar a impunidade, etc., a população se revolta, porque você não pode se desconectar daquilo que as pessoas pensam. Então, o Tarcísio falou em distorção e desconexão da população e, por isso, eles foram às ruas, mas ele não cita também o PL da anistia, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas queria pegar da Maria um pouquinho do que quis dizer o Tarcísio. Será que ele está moderando o discurso no meio da PEC da blindagem, colocando ali uma posição mais de encontro com o que a população ali colocou? Qual que é a sua análise? Olha, eu acho que o governador Tarcísio foi feliz ao mencionar isso. Essa atitude da Câmara foi muito infeliz, um dos piores projetos que eu tenho memória desde que eu estudo ciências políticas, um absurdo, uma vergonha, um tapa na cara do brasileiro, essa PEC da blindagem, um desrespeito. E desmoraliza muito a Câmara, por conta também, inclusive, da atitude do Senado. Lembrando aqui, isso deve aumentar, inclusive, a tensão entre as duas casas parlamentares aí da esfera federal. Vamos ver quais serão os próximos passos de ambas as casas. Lembrando aqui, minha gente, que o Senado tem 2/3 da sua composição a ser renovado no ano seguinte. Então, é muito importante essa atitude do Senado mostrando a preocupação, sim, da pressão popular. E costuma ser, né, uma casa mais sênior, né, com pessoas e os que compõem essa casa têm uma maior senioridade e entendem um pouco melhor do que a população quer. Então, um tapa na cara da Câmara. Eu espero que esse tipo de absurdo não volte a aparecer por muito tempo no Brasil. E vamos ver aí o que vai vir a partir do PL da anistia que você aí também já deu o tom, Bia. Cíntia, Hugo Mota sai enfraquecido, então, até a partir dessa análise da Maria, que ficou meio uma situação divergente entre as duas casas? De fato, assim como a Maria bem disse, essa tensão já existente só se acirra.
É só importante a gente dizer, e eu sinto aqui essa necessidade, de que essa questão da crítica contra esse PEC, né, da blindagem, não é exatamente uma questão de uma pauta da direita. Embora a gente tenha lideranças da direita nesse sentido, mas as pessoas, de uma forma geral, têm uma tendência a misturar as duas coisas, né? A anistia com o da blindagem. Então, há pessoas que estão a favor, eventualmente, da dosimetria ali, ou até da anistia, mas não concordam com a PEC da blindagem, porque, de fato, como se disse aqui, são é um retrocesso, ainda mais voto secreto. Eu consigo até imaginar alguma coisa quando se fala de crime de expressão, de opinião, mas quando isso é uma questão que é aberta para qualquer possibilidade de crime, é algo assim, é uma proteção, é quase que você dá uma capa para o bandido. Então, não dá, a sociedade não tem como se coadunar com isso. E quem foi para a rua nesse final de semana não foi só a direita, só a esquerda, foi a população que entende que não dá para a gente colocar intocável quem deveria dar o exemplo e não se esconder atrás de uma imunidade. Então, nesse sentido, eu acredito que, de fato, sai enfraquecido porque levou, incorporou aí essa PEC e acabou sendo seu porta-voz. Então, nesse sentido, sai enfraquecido. Inclusive, popularmente, né? Porque acabou pegando mal. Foi muito complicado. Eu queria, assim, fazer cor ao que você disse. Eu acho que essa mobilização, ela deve ser uma mobilização de toda a população, porque traz a diferenciação da classe política, a classe dos privilegiados que gozam, dão risada da população brasileira. Então, essa mobilização tem que ser de todos. Foi muito... dois pontos que eu queria tocar. A questão do fórum privilegiado, e aqui eu acho que as minhas colegas do direito podem expressar melhor sobre isso, que é um absurdo, né? Justamente tudo que a gente vê, e eu acho que a discussão é válida. A questão toda, a partir da PEC da blindagem, se dá origem a essa pauta do fórum privilegiado, e a questão é justamente de muitos dos deputados que votaram contra a PEC da blindagem, né? Isso dividiu, de fato, a direita. Alguns deputados, inclusive do Partido Novo, foram contra a PEC da blindagem, mas alguns que votaram a favor foram a público se desculpar por tamanho absurdo que é essa pauta. É isso que eu ia falar, Carla. Depois teve uma chuva ali de vídeos, né, nas redes sociais, tentando explicar esses votos, né? Eu achei bem interessante, porque é o seguinte, a gente pegou a PEC da blindagem, né, e foi um fenômeno interessante, assim, politicamente é muito interessante, porque o lançamento disso conseguiu unir a população toda contra. Então, assim, você veja como que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que deseja, né? Porque Trump conseguiu unir o Canadá, conseguiu fortalecer o México, né? E aqui, quem inventou a PEC da blindagem conseguiu levar a população unida para além da direita e esquerda, né? Que é justamente quem acaba ganhando a eleição, que é o centro, que é o moderado, né? Então, assim, é muito interessante esses movimentos. E o que eu mais achei interessante foi exatamente isso, Bia, a chuva de vídeos. Eles até deveriam todos usar aquela camiseta branca, tirar maquiagem, usar aquela imagem do tipo, quem me conhece sabe, eu não sei o que eu fiz, eu tive um surto, ó, socorro. Porque o voto, como bem disse a Cíntia, lembrou muito bem, ia ser secreto. Então, você não ia saber nunca, jamais, coisa alguma. Então, o que acontece? Rapidamente, você já teve aí uma meia dúzia de 12, que acabou resolvendo fazer os seus vídeos para se resguardar, e eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Então, assim, essa semana foi, assim, no mínimo, caricata. Agora, Thaís, essa fala da Carla, né, que do Centrão acaba ali levando, você também acha que com essa, então, acabam ganhando mais uma situação? Para eles, o caminho ficou mais fácil? Não para o Centrão em si. Eu concordo muito com a fala da Carla, no sentido de que essa medida uniu o Brasil inteiro, e isso foi fenomenal, né? É sensacional saber que ainda existe senso crítico, né? Porque tem hora que essa polarização faz com que a gente comece a se perder, né? Porque se tem gente comemorando a taxação dos Estados Unidos em cima do Brasil, será que tem gente que vai realmente defender a PEC da blindagem? Será que tem gente que vai defender que um parlamentar não possa ser julgado e que o julgamento tem que ser secreto e vai votar
naquela pessoa que foi lá e falou, olha, eu sou a favor. Então, o que eu concordo muito na fala da Carla é isso. Conseguiu unir o Brasil no sentido de que uma coisa que todo mundo fala, olha, somos contra a corrupção, somos contra essa proteção, né, dos parlamentares. Então, foi muito bonito, especialmente pela questão artística, né, de saber que aquelas pessoas que lutaram no passado contra a ditadura voltaram agora para dizer e para chamar a população e dizer, gente, a gente não pode se calar. E eu acho que a França dá aula para o Brasil no sentido de como as ruas e como essa coisa de você ir para a rua, falar, traz um resultado. Então, eu concordo que uniu o Brasil numa pauta só, que é a pauta da anticorrupção, que é a pauta de que o brasileiro tem direito à transparência e que todo mundo tem que ser julgado igual, ainda que haja o foro privilegiado, como já está na Constituição Federal. Bom, mas tem uma coisa que não está unindo o Brasil, é o PL da anistia ou da dosimetria, né? Agora cada um está chamando de um jeito. O relator desse projeto de lei, que é o deputado Paulinho da Força, quem batizou inclusive de PL da dosimetria, se reuniu com líderes partidários da Câmara dos Deputados nesta semana. Durante os encontros, foram debatidos pontos centrais da proposta, além de possíveis ajustes e estratégias também para avançar com o texto na casa. Participaram das reuniões representantes de diversas bancadas que apresentaram demandas, sugestões e preocupações dos impactos dessa proposta. Paulinho destacou que o objetivo do diálogo com os partidos é construir um consenso em torno do conteúdo do projeto de lei, para assegurar que ele tenha apoio suficiente. A expectativa do relator é de votar o texto que tramita em regime de urgência já na próxima semana. E aí, fazendo um compilado com tudo isso, a gente já começa a pensar, será que adianta votar na Câmara porque Davi Alcolumbre no Senado segurou a blindagem? Segura também, se passar na Câmara, o PL da anistia ou da dosimetria, Maria? Algumas coisas aqui eu queria levar em consideração. Primeiramente, o celular do deputado Paulinho não deve estar parando um segundo. Ele deve estar ali com o ouvido queimando. Lembrando aqui que o deputado é um deputado bastante com uma carreira extensa na política, foi inclusive líder do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, era líder na Câmara, então ele vai conseguir aí mexer alguns pauzinhos aí na política da nossa querida capital Brasília. Eu acho que, de fato, a gente já entendeu que existe uma mobilização muito forte dentro da Câmara, como eu disse anteriormente. Temos o PL, que é o maior partido em números, temos que conseguiu fazer alianças fortes. Então, temos essa pressão que quer uma PL da anistia que seja o mais benéfica possível para o Bolsonaro e para os demais indiciados ali no dia 8 de janeiro. Então, ao meu ver, eles vão pressionar muito para isso e eles querem que Bolsonaro esteja elegível em 2026. É um dos principais pontos que eles têm tocado. Eu não sei se eles vão conseguir, mas eu acho que eles estão pressionando muito o Paulinho. Inclusive, eu ouvi falar que, até estão ameaçando com a Lei Magnitsky o deputado Paulinho da Força, não sei se vocês estão sabendo, eu até li isso, enfim. Mas a ver, ele provavelmente vai ser muito pressionado. Eu, sinceramente, acredito que eles vão passar algo com um nível de dosimetria que seja correspondente ali aos julgados do 8 de janeiro, que sejam penas menores, mas eu acredito que a inelegibilidade de Bolsonaro não vai estar em jogo para conseguir justamente passar no Senado. Cíntia, será que se o PL da dosimetria não colocar o Bolsonaro, né, com perdão, realmente só uma redução ali de pena, o partido dele, o Partido Liberal, trava esse projeto na casa? Eu acredito que não consiga fazê-lo, embora tenha esse ânimos, né? E é importante, assim, eu particularmente já falei isso em outros momentos aqui na linha de frente, particularmente entendo que há necessidade de uma dosimetria que não foi feita com todo o meu respeito ao nosso Supremo, entendo que ali houve uma mão muito fora do razoável em algumas punições, sobretudo não dos líderes, mas sobretudo das outras pessoas que ali estavam envolvidas. Então, ao meu ver, a dosimetria ela vem num sentido da gente regular as coisas e colocar na balança uma questão mais de normalidade, perto do que acontece com as punições de qualquer criminoso no Brasil, e isso acabou perdendo a mão ali para situações que, ao meu ver,
como a gente tem o caso ali dos 14 anos do batom e uma série de outras circunstâncias. Então, ao meu sentir, a dosimetria é desejada, deveria ter sido feita lá no Supremo, não foi. Então, talvez agora, por uma PEC, ela possa alcançar. Mas não acredito que vá ter aprovação uma anistia plena e restrita, não acredito. E também não acredito que isso vá fazer com que haja uma reversão a ponto de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro como um presidenciável. Não acredito. E por isso, então, a direita precisa, né, diante dessa... Se é que vai ser pautado como está sendo previsto que será pautado, né? Porque aí vem outras forças dizendo, tá bom, então se a gente não pautar, também a gente não pauta a questão da isenção do imposto de renda, então ali está vamos dizer assim, tem um jogo de forças para ver se realmente vai ser pautado. Não acredito, Bia, que se consiga ultrapassar, porque essa tensão entre as casas legislativas ali está sendo realmente uma queda de braço. Então, não acredito.